Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia na presença do Senhor com vocês, aqui no canal O Reino em Pauta. Queridos, muito obrigado pela sua comunhão, pelo seu compartilhar, pela bênção de estar junto com você nesse ministério, no nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos ministrando uma série escatológica sobre o tema A Sétima Trombeta, o Evangelho do Reino e o Último Avivamento. Esta é a mensagem de número 8, portanto é muito importante a você seguir desde a primeira mensagem até o final, para que você possa entender e compreender o propósito do Espírito de Deus com estas reflexões. Deus te abençoe. Muito obrigado, querido. Vamos lá, então, a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos no livro de Mateus, capítulo 24, versos 13 e 14, para a glória do Senhor. O 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia. Muito bem. Nessa reflexão de número 8, eu faço um pequeno retrospecto da reflexão número 7, onde nós falamos, amados e queridos irmãos, a situação atual em que os santos estão vivendo. A situação atual em que a igreja está vivendo, que é uma era chamada de Laodiceia, onde que as coisas estão muito difíceis no que diz respeito à cristandade, no que diz respeito à pregação do evangelho. Porque, amados e queridos irmãos, quantas coisas têm acontecido para confundir a cabeça das pessoas, principalmente porque este é o tempo do fim. Mas nós queremos, amados, refletir com você que Deus tem um remanescente. Deus tem homens e mulheres que têm sido levantados nos 4 cantos da terra para liberar a poderosa palavra de Deus, para ser boca de Deus na terra, e disso nós somos testemunhas. A palavra de Deus diz no versículo 14, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não importa o que esteja acontecendo, não importa, amados, o que ainda vai acontecer. O importante é perseverar até o fim, isto é, ter continuidade. Ontem à noite nós liberamos na comunidade uma mensagem sobre o tema continuidade. Continuidade é algo que tem que acontecer. E a continuidade acontece, sabe com quem? Com o remanescente. O remanescente, ele continua, porque ele foi chamado por Deus, ele foi marcado por Deus, e ele então prossegue, ele não desiste, ele não desanima, ele não para, porque o Senhor da vida dele é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa manhã, eu quero dizer a você que tem continuado, a você que tem perseverado, eu quero dizer para você que a perseverança trará salvação. A perseverança trará a vitória completa. Então não tenha medo, a você que tem perseverado, vai firme, segura firme, porque o Senhor vai continuar te abençoando grandemente. No outro versículo a seguir, o versículo 14, ele diz, e este evangelho do reino. Olha que tremendo, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meu Deus, está dizendo que este evangelho do reino será pregado em todas as nações como testemunho. Irmãos, nós entendemos que pregar o evangelho do reino como testemunho é diferente apenas de alguém pegar um microfone, ir a um púlpito, a um palco e pregar. Pregar o evangelho do reino como
testemunho. No meu entendimento, amados, é quando a vida governa. É quando a pregação não tem consistência humana. É quando a pregação não se baseia em sabedoria, em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é quando o bom sermão montado pelo homem leva uma pessoa a chorar. Não é simplesmente isso. É muito mais profundo do que isso. Não apenas a chorar, mas a se converter. Não apenas a chorar, mas a ter constituição da palavra que ouviu. Então, esta é a pregação do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, queridos, é uma realidade inclusiva. A realidade do quê? O conteúdo do Evangelho do Reino, ele inicia com a pregação do Evangelho da Graça. A graça, queridos, faz parte do conteúdo reinante na vida dos cristãos. Então, Jesus Cristo, através da cruz, implantou a graça. Junto com a graça, sequencialmente, ele trouxe então a realidade do reino. O reino é uma realidade que está dentro daqueles que creem. Então, esse evangelho inclusivo, este evangelho que tem uma vida inclusiva, amados, será pregado como testemunho. O que quer dizer como testemunho? Quer dizer que este evangelho é guiado, governado, ministrado pelo Senhor. Quer dizer que quem fala é o Senhor. Quer dizer que quem convence é o Senhor. Quer dizer que quem liberta, quem restaura, quem salva, quem toca, quem levanta é o Senhor. Então, o evangelho do reino tem um conteúdo completo, né? Completo. E diz que este evangelho será pregado como testemunho em todo o mundo. Aleluia. Né? Que coisa tremenda. Em todas as nações. E quando esse evangelho for pregado, então virá o fim. Mas aí nós perguntamos, então, por que ainda não veio o fim? O evangelho ainda não foi pregado? Gente, eu imagino que com a tecnologia que temos hoje, difícil ter um canto na terra. Ainda tem, mas é difícil ter, que o evangelho não chegou até lá. Só que podemos inferir aqui que muitas vezes só chegou lá apenas o início, chegou lá apenas o anúncio da cruz de Cristo, a palavra da graça, mas ainda não foi implantado o testemunho. O testemunho, irmãos, é quando o Senhor Jesus à frente vai lá e chama a pessoa, restaura ele, ministra ele, insere-se nele e agora ele tem um governo, é o governo de Cristo. Aleluia. Isso aconteceu com os discípulos no Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 19, aliás, a partir do versículo 19, 20 ali, quando Jesus apareceu aos discípulos naquela casa onde eles estavam ali assustados, com medo dos judeus e de repente estavam basicamente escondidos e o Senhor aparece naquela casa e diz a eles, paz seja com vocês. Naquele momento o Senhor tinha um propósito de implantar o seu evangelho, a sua vida dentro dos discípulos. E isso aconteceu com o sopro da vida de Jesus. Jesus ressurreto, ele sopra sobre os discípulos e diz a eles, recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como que foi esse envio? Através da vida. Então o Evangelho do Reino é pregado na vida, é pregado pela vida, com a vida. Amados, esta é a grande questão que eu quero liberar neste momento. Deus quer que você entenda o propósito dele, amados, de forma cabal. Deus quer que você seja tocado de forma tremenda pelo poder da palavra dele. Porque, amado, senão vira apenas uma história. Senão as pessoas chegam e dizem assim, eu sou cristão, né? Eu sou crente, eu sou membro da igreja evangélica, eu sou, mas nada aconteceu no interior. O evangelho é mudança radical. O evangelho de Cristo, queridos, é mudança radical. O evangelho de Cristo é tratamento. O evangelho de Cristo é libertação. O evangelho de Cristo é restauração. Então, na manhã desse dia, você pode entender comigo o plano de Deus. E Deus está preparando com o evangelho do reino o povo para o último, maior e grande avivamento que vai acontecer.
Amados e queridos irmãos, eu estou falando também sobre o tocar da sétima trombeta. A sétima trombeta vai tocar. Mas quando que ela vai tocar? Ela vai tocar no final da grande tribulação. Isto é, ao final de 7 anos de Deus. Ela vai tocar. Ao tocar da sétima trombeta, então, haverá, amados irmãos, um arrebatamento que é chamado do arrebatamento dos santos vencedores tardios. É aqueles que ficaram quando o Senhor voltou. É aqueles que faziam parte das 5 virgens imprudentes, amados, e por um ou por outro motivo, não deu prioridade às coisas de Deus, e então veio o arrebatamento dos santos vencedores e ele ficou. Mas como ele acreditava na palavra, como ele ouviu o evangelho do reino, como ele realmente esteve ali, amados irmãos, no meio dos vencedores, ele então agora sabe que se ele permanecer firme, ele vai ter a chance de ser chamado para ser vencedor tardio. Amados, olha só que tremendo, né? Quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, Deus quer usar a mim e a você para que aconteça o fim. Enquanto eu e você ficar esperando, parado, perguntando o que vai acontecer, Deus fica dizendo: ei, coopera comigo, me ajuda, me ajuda. Eu sinto, irmãos, Deus gritando para os santos: me ajudem, eu preciso que vocês me liberem, que vocês me levem, que vocês falem, que vocês abram suas bocas. Afinal de contas, Deus é Espírito e Deus está dentro de você para que você propague, para que você libere. Então, o que o inimigo das nossas vidas faz? Ele tenta nos parar, ele tenta fechar a nossa continuidade, ele tenta fazer que você não consiga caminhar e então dificulta todas as coisas. Queridos, vamos orar e eu quero te pedir, fica comigo porque eu continuo refletindo sobre isso. É muito importante você seguir, fazer a sequência aí dessas reflexões. Glorioso Deus, obrigado por essa manhã, por esse dia, por estar com os meus irmãos, que o Senhor esteja ministrando a cada um, liberando poderosamente. Deus eterno, nós estamos em oração agora e clamando ao Senhor para a tua honra, a tua glória. Abençoe os nossos queridos irmãos, abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã.